O neopositivismo, com sua busca por um critério rigoroso de significado e demarcação para a ciência, parecia ser a resposta final, mas, como todo grande movimento filosófico, ele não demorou a encontrar seus críticos mais afiados. Essas críticas foram tão poderosas que, em vez de destruir o neopositivismo, o forçaram a amadurecer, moldando a filosofia da ciência como a conhecemos hoje. Vamos entender essa história. A primeira grande bomba veio de Willard Keynes. Ele atacou duas ideias centrais dos neopositivistas: a distinção rígida entre verdades analíticas, que são verdadeiras por definição, e verdades sintéticas, que dependem do mundo. Para Keynes, essa fronteira não era tão clara. Ele também criticou a ideia de que poderíamos verificar frases científicas uma a uma. Keynes argumentou que testamos teorias inteiras, não pedaços isolados. Isso abalou a esperança de um critério de verificação simples e direto. Logo em seguida, Thomas Kuhn entrou em cena com sua famosa ideia de paradigmas. Kuhn nos mostrou que a ciência não é apenas um progresso linear e acumulativo. E se a crítica de Kuhn já parecia radical, Paul Feyerabend foi ainda mais longe. Ele defendeu o que chamou de anarquismo epistemológico. Para Feyerabend, não existe um método científico universal. Qualquer regra, por mais lógica que pareça, pode em algum momento atrapalhar o progresso. Diante de ataques tão contundentes como os neopositivistas reagiram, eles não simplesmente desistiram, eles reconheceram as limitações de suas ideias iniciais, mas insistiram em algo fundamental: a necessidade de padrões públicos de evidência e de uma linguagem clara. A ciência, para ser confiável, precisa ser transparente, e seus resultados precisam ser comunicados de forma que outros possam entender e testar. Essa reação levou a uma evolução, a ideia de verificação conclusiva, ou seja, provar que uma teoria é absolutamente verdadeira, foi substituída por noções de confirmação graduada. Em vez de perguntar isso é verdadeiro, os cientistas passaram a perguntar quão provável é que isso seja verdadeiro com base nas evidências que temos. Ferramentas estatísticas como o teorema de Bayes tornaram-se centrais para quantificar essa confiança. Outra mudança importante foi o surgimento do naturalismo. Em vez de tentar impor regras filosóficas à ciência de cima para baixo, os filósofos passaram a olhar mais de perto para como a ciência funciona na prática. A epistemologia se aproximou das práticas científicas reais, buscando entender o que faz um método ser bem-sucedido, sem abandonar o ideal de clareza e transparência. Ao mesmo tempo, a sociologia do conhecimento científico ganhou força. Ela mostrou que a ciência não acontece em um vácuo. Valores, instituições, financiamento e incentivos de carreira moldam o que é pesquisado e como os resultados são interpretados. Isso não significa que a ciência é apenas política, mas exige uma vigilância ainda maior. E como a ciência respondeu a essa necessidade de vigilância? Com uma ênfase renovada na reprodutibilidade, no pré-registro de estudos e na política de dados abertos. Essas práticas reforçam o componente público e auditável da justificação científica. Se você faz uma afirmação, precisa mostrar seus dados e seu método para que outros possam verificar. Esse é o legado neopositivista em ação no século XXI. Na filosofia da linguagem, a chamada virada pragmática nos lembrou que o significado das palavras não está apenas no dicionário, mas em como as usamos em contextos específicos. Mesmo assim, a lição neopositivista de que precisamos de controle e clareza sobre o que nossas palavras implicam permanece. O resultado disso tudo é um ecletismo disciplinado. Hoje, múltiplas metodologias convivem, mas todas são julgadas por padrões compartilhados de evidência e clareza. Em áreas aplicadas, como políticas públicas, esse ecletismo se traduz em avaliações de impacto transparentes e rastreáveis. Quando um governo implementa um novo programa, queremos saber se ele funciona, e para isso precisamos de métodos claros e dados abertos. A crítica ao reducionismo, a ideia de que tudo pode ser explicado por seus componentes mais básicos, foi respondida com modelos que integram múltiplos níveis de análise, reconhecendo que diferentes explicações podem ser complementares, até mesmo na ética e no direito. A insistência neopositivista em distinguir entre o que é e o que deve ser continua a aprimorar o debate. Separar a descrição dos fatos da prescrição de valores torna a argumentação mais clara,
mesmo quando o tema é puramente normativo. A tecnologia digital potencializou esse ideal de documentação e replicabilidade. Plataformas como o GitHub, para código, e repositórios de dados abertos operacionalizam a transparência em uma escala nunca antes imaginada. Claro, ainda existem desafios. Os incentivos acadêmicos nem sempre recompensam a transparência. E existem custos e vieses a serem considerados. Isso exige uma governança e uma cultura científica que valorizem esses princípios. O neopositivismo, portanto, não nos deixou respostas finais. Ele nos deixou perguntas melhores e, mais importante, hábitos mentais que melhoram a qualidade do nosso desacordo. Seu legado mais duradouro talvez seja uma ética de clareza, a obrigação de explicitar seus termos, seus métodos e os limites de suas conclusões antes de reivindicar qualquer autoridade. Essa ética é perfeitamente compatível com a consciência histórica de Kuhn e com a atenção sociológica aos contextos da ciência. Ela não ignora que a ciência é feita por humanos em sociedade, mas exige que as alegações feitas sejam acompanhadas de um caminho para verificação, ou, no mínimo, para uma auditoria de como se chegou àquela conclusão. A governança da ciência se beneficia imensamente dessa disciplina, pois facilita a prestação de contas e reduz o espaço para a retórica que não pode ser testada. Ao mesmo tempo, uma dose de humildade é fundamental. Sabemos que nossos modelos são apenas aproximações da realidade, sempre sujeitos à revisão. Esse equilíbrio entre rigor e humildade é em grande parte uma conquista do confronto entre o projeto neopositivista e seus críticos. A filosofia da ciência contemporânea vive nesse espaço, combinando análise lógica, história e sociologia. A busca por um critério de significado perdeu sua rigidez, mas a exigência de que as ideias sejam controláveis pela experiência continua central. A institucionalização de repositórios de dados, protocolos de pré-registro e revisão por pares aberta são traduções práticas dessa ética. A autoridade científica, nesse modelo, deriva de processos transparentes e auditáveis, não do carisma de um cientista ou de uma tradição inquestionável. Por isso, a valorização da lógica e da estatística na formação das pessoas é tão importante. Elas são ferramentas de autonomia intelectual que nos ajudam a navegar em um mundo complexo e a resistir a narrativas sem fundamento. No fim das contas, o neopositivismo nos ensinou que muitos desacordos desaparecem quando definimos nossos termos e especificamos como nossas ideias podem ser testadas. E onde as divergências persistem, pelo menos fica claro sobre o que estamos discordando e que tipo de evidência poderia resolver a questão. Isso não é pouca coisa. O legado do neopositivismo, portanto, não é um conjunto de dogmas, mas uma gramática da responsabilidade intelectual. Uma gramática com um vocabulário de teste, documentação e revisão. Ela não exclui valores, mas os força a serem transparentes sobre seus custos e consequências. Com ela, o debate público sobre ciência pode ser mais honesto sobre as incertezas e mais firme sobre os padrões de evidência. E isso é um ganho para todos nós. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar na filosofia da ciência, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos 8 Mays.